Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo joinha. É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área para a gente trabalhar um assunto interessante, né? De direito constitucional. Está lá no artigo 34, não é? E vai até o artigo 36. Que é isso? Está dentro do tema ainda, organização política administrativa. É chamada de intervenção federal. Né? É um tema que, quando as bancas trabalham, né, com certeza cai. Né? Então, é aquele tema que, quando a banca trabalha, com certeza, você já pode dizer, olha, com certeza o assunto que vai cair. Né? Que geralmente não está dentro, não está dentro do conteúdo do assunto organização política administrativa, mas as bancas não pedem, não é? Geralmente, quando as bancas pedem organização política administrativa, aí eles colocam lá artigo 19 até o artigo 33, não é? Que é o Distrito Federal, artigo 33, e não fala de intervenção federal. Então, mas quando a banca traz o tema intervenção federal, meu faixa, é para você estudar. É para você estudar. E é um assunto que é difícil, irmão? Não é difícil. Não é difícil. Mas você tem que, como todo assunto que vai trabalhar a organização política administrativa, você vai ter que decorar, não é? E é decorar. O esquema é decorar os casos que cabem intervenção e determinar e saber, né, como vai ser o procedimento. Esse é o esquema. Decorar os casos que vão caber intervenção e saber o procedimento interventivo. Pronto. É isso que a gente vai aprender. Beleza? Então, como sempre, suave, na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, o que é intervenção? Né? Lembre-se sempre, né, primeiramente, que o artigo 1º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, nós temos aí, com isso, não é? Uma forma de Estado que é federação, e dentro dessa forma de Estado e federação você tem o que chamamos de entes, né? Entes federativos. Esses entes federativos são União, Estados, municípios e Distrito Federal. Esses entes, não é? Eles são autônomos, não é? Esses entes possuem o que chamamos de autonomia, não é? Esses entes possuem autonomia, autonomia legislativa, autonomia administrativa, não é? Então eles possuem autonomia. O que é autonomia? Quer dizer que não existe hierarquia entre os entes. A União não é maior que o Estado não é maior que a União, e assim por diante. Tá? Como também a União, em regra, não pode intervir nos Estados. Em regra, os Estados não podem intervir nos municípios, por conta disso aqui, por conta dessa autonomia. Mas lembre-se que rege-se aqui também o princípio da relativização, né? Relativização, ou seja, isso aqui de não intervenção não é absoluto, ele é relativo. E quando é que vai ser relativo? Quando estiver presente os casos
aqui, ó, no artigo 34. Beleza? Então, vamos lá. Então, intervenção, segundo conceito, é uma medida temporária, né? Temporária, não pode ser uma medida definitiva, é temporária, prazo determinado e excepcional. Excepcional por quê? Porque exceção, a regra qual é? Não intervenção. Prevista na Constituição em hipóteses restritas, que autoriza que um ente federado passe a ter ingerência nos negócios políticos de outra entidade federativa, suprimindo-lhe por tempo determinado aquilo que eu falei, a sua autonomia. E é, no caso, pois um instrumento de proteção que o Estado Federal possui para preservar sua própria continuidade. Beleza? Então, uma regrinha. A União pode intervir nos estados, os estados podem intervir nos municípios, mas jamais a União pode intervir nos municípios. Beleza? Tranquilo? E por conta de que, Manuel, a União não pode intervir nos municípios? Porque foi que eu disse para vocês que não existe hierarquia entre os entes federativos. Então vamos lá. Então a doutrina, segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, cita três princípios, não é? Três princípios que vão reger a intervenção. Então ele vai citar três princípios que vão reger a intervenção. Quais são esses princípios? Princípio da excepcionalidade. Princípio da excepcionalidade. Ou seja, sempre lembrando, excepcional. Por quê? Porque a regra é da não intervenção. Princípio da taxatividade. Só pode haver intervenção nos casos previstos onde? No artigo 34. Fora daí, não cabe. Princípio da temporalidade. É temporário, o prazo é determinado, o prazo não pode ser indeterminado. Tá certo? Então, ó, o princípio da não intervenção, da não excepcionalidade, é o que? A regra é o que? Não intervir. A regra é não intervir. Então, o texto constitucional indica esse norte interpretativo ao preceituar que a União não vai intervir nos estados ou no Distrito Federal, exceto nos casos listados no artigo 34. Do mesmo modo, dispõe que os estados não podem intervir em seus municípios, nem a União nos municípios, cuidado, localizados em território federal. Então, a União pode intervir nos municípios, Emanuel, regra? Claro que não. A não ser que esse município seja localizado em um território federal. Existem territórios federais? Não. Exceto quando uma das situações descritas no artigo 35 se apresentar. Princípio da taxatividade. Complementando o princípio anterior, que traz como regra o não desencadeamento do processo interventivo, a ideia da taxatividade indica o quê? As possibilidades de utilização deste mecanismo extremo estão previstas de modo categórico no texto constitucional. Ou seja, isso significa que a listagem do artigo 34 e a enunciação do artigo 35 são taxativas. Isto é, as hipóteses de intervenção estão descritas na Constituição Federal em um rol fechado, números clausos, rol fechado. Só vai ser, é somente aqueles casos e acabou-se. O rol é números clausos, é somente, o rol é fechado, não permite outras possibilidades de meio interventivo, só são aqueles previstos no artigo 34 somente.
Princípio da temporariedade. Como eu disse para vocês, a intervenção não pode perpetuar no tempo. Afinal, a federação se estrutura tendo por base a autonomia de todos os seus entes integrantes. Assim, o período de duração da supressão da autonomia do ente deve ser aquele imprescindível restabelecimento da normalidade e nada mais. Emanuel, me diga aí, meu amigo, já existiu intervenção no Brasil, intervenção federal? Existiu sim, não é? Tivemos um agora há pouco no estado do Rio de Janeiro, não é? Durante o governo de Michel Temer, não é? Houve a chamada intervenção federal no Rio de Janeiro, no governo de Michel Temer. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. E quais são as espécies de intervenção, Emanuel? Bora lá. A intervenção sempre será determinada por um ente federado maior em outro imediatamente menor. Não quer dizer que existe hierarquia. Eu estou falando, quando diz maior e menor, a gente está falando em que? Em união em relação ao Estado, Estado em relação ao município. Beleza? Podendo ser subdividida em duas modalidades: a federal, realizada pela União nos Estados-membros ou no Distrito Federal, ou nos municípios localizados em territórios federais, e a estadual, feita pelos Estados-membros nos municípios localizados em seu território. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os casos agora? Mais uma vez, esse rol é o quê? É um rol taxativo. O rol, ele é taxativo. O rol, ele é um rol taxativo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, artigo 34. A União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Vamos ver os casos. E a gente vai ver os casos e depois eu vou falar cada um deles, tá? Então, manter a integridade nacional. Depois eu vou falar o que é manter a integridade nacional, tranquilo? Vamos ver logo os casos. Manter a integridade nacional. Repelir a invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. São eles: forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas à administração pública direta e indireta. Aplicação no mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino das ações e serviços públicos de saúde. Pronto. Então, veja, isso aqui são os casos de quais são os casos que vai ocorrer a intervenção federal. Prova. A prova. O que eu tenho que saber? Mais uma vez, que esse rol aqui é taxativo, beleza, que a banca vai perguntar,
e a banca vai perguntar quais são os casos de intervenção, tá? Ó, isso aqui é um caso de intervenção, isso aqui é um caso de intervenção, então ela vai colocar lá, né? Caso de intervenção, isso aqui é um caso de intervenção. Então, quais são os casos de intervenção? Ela vai colocar lá. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E agora a gente vai saber cada um deles. Primeiro, saber que da União, a intervenção federal, que é a União, para os estados, a decretação da intervenção é ato privativo do chefe do poder executivo, ou seja, do presidente da República. Exemplo, Michel Temer, no caso do Rio de Janeiro. Em alguns casos, a sua atuação será discricionária, atuação espontânea, como no Rio de Janeiro, ou provocada por solicitação, que se deu no caso de Roraima, enquanto em outras ela agirá de modo vinculado. Então vamos ver, primeiro. Artigo 34, inciso 1º. Manter a integridade nacional. Emanuel, que danado é isso? Manter a integridade nacional. Prevê intervenção com vistas a manter a integridade nacional, isto é, efetivar a previsão do artigo 1º da Constituição Federal, que determina a indissolubilidade do vínculo federativo e a consequência impossibilidade de secessão. Ou seja, não pode haver movimentos separatistas das unidades federadas. Eu quero que São Paulo fique independente. Eu quero que o Rio Grande do Sul fique independente. Pode não, vai ficar com o Nordeste juntinho, porque não pode haver, não é? A secessão. A República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel. Não pode haver aqueles movimentos separatistas que Pernambuco participou, né? 1817, 1824 que Pernambuco participou. Não pode mais, não pode. Beleza? Artigo 34, inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. No primeiro caso, o intuito é garantir a soberania nacional, violada pela invasão de outro Estado. Na outra hipótese, temos verdadeira quebra de coesão nacional e do Pacto Federativo, sendo constitucionalmente permitido ao União intervir no Estado invasor e no invadido. Dificilmente vai acontecer isso, mas, não é? Mas tá lá, né? Tá aqui os casos, né, que podem acontecer. Artigo 34, inciso 3º. Vamos lá. Para defender a ordem pública, ou seja, por termo a grave comprometimento de ordem pública. Caso do Rio de Janeiro. Caso do Rio de Janeiro foi isso. Não é? Em situações de considerável desordem ou que comprometa gravemente a ordem pública. A União está autorizada a intervir para debelar a situação de tumulto, se for possível ao Estado restabelecer sozinho a normalidade e superar a crise, não há que se falar em intervenção, que decretada situação desnecessária, ela é ilegítima. Mas no Rio de Janeiro, né, já devia ter outra intervenção lá no Rio de Janeiro, né? Já devia ter outra. Para proteger o livre exercício dos poderes constitucionais das unidades da federação. Inciso 4º, né? O que quer dizer isso?
a fim de assegurar a independência entre os poderes constituídos das entidades federativas. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Né? É factível a decretação de intervenção sempre que um poder estiver sendo coagido ou impedido de exercer livremente suas funções. Então, o Poder Executivo, né, coage o Poder Judiciário coage o Poder Executivo e assim sucessivamente. Artigo 34, inciso 5. Para reorganizar as finanças das unidades federativas. Se a entidade federativa suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, né, salvo motivo de força maior, será viável a decretação da intervenção. Ou seja, Pernambuco pediu dinheiro à União. Aí o que foi que aconteceu? Pernambuco disse: espera aí, menino, estou devendo muito à União, não vou pagar. Não vou pagar, vou deixar de pagar. Nem falou com a União, nem foi, como é que se diz, conversar com a União para fazer acordo. Não, disse: não vou pagar. Passou mais de 2 anos sem pagar intervenção federal. Tá? Para prover a execução de lei federal, ordem da ação judicial. Danada aí, semana. Bora lá. Artigo 34, inciso 6. A intervenção também é mecanismo destinado a assegurar o cumprimento das leis federais pelos estados. Todavia, segundo a doutrina, tem-se entendido que a intervenção para a execução de lei federal somente poderá ocorrer quando não haja solução judicial para o caso, ou seja, a recusa do governo estadual em cumprir lei federal não seja possível de correção pelos órgãos judiciários. Bora lembrar de um caso aqui. Bora lembrar no caso da pandemia. Vamos lembrar lá que a União determinou o lockdown para todos os estados. E vamos lá dizer que São Paulo disse: eu não vou fazer lockdown, não. Mas a lei federal determina que deve haver o lockdown durante a pandemia. Mas o estado de São Paulo diz: não vou fazer. Ora, está descumprindo a lei federal. Aí bora lá, o Poder Judiciário vai e diz: São Paulo, tu tem que cumprir. São Paulo descumpre a ordem do STJ, por exemplo. Intervenção federal. Baseado nisso aqui. Beleza? Para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Emanuel, quais são esses princípios constitucionais sensíveis? Forma republicana. Vamos voltar aqui, né? Para vocês verem. São muitos. Falando aqui, vocês não vão. Podem não lembrar. Mas é forma republicana, direitos da pessoa humana, autonomia municipal. Vamos lá. Está aqui. Para vocês lembrarem aqui. A forma republicana. Sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação no mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino das ações de serviços públicos. Então, esses são os princípios, não é? Sensíveis, né? Princípios constitucionais sensíveis. Então, é a tradução do projeto básico federativo, consistindo em limites à autonomia estadual quando da elaboração da Constituição Estadual. E outra coisa, que é o importante, que muita gente confunde. Não confunda princípios sensíveis com cláusulas pétreas. Eu não posso confundir
princípios sensíveis com cláusulas pétreas, que são também chamadas de limitações materiais ao poder de emenda, estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º. Emanuel, queria saber isso, Emanuel. Tu és lindão, Emanuel, porque eu não estava entendendo. Bora lá. Ó, princípios sensíveis, previsão, artigo 34, inciso 7º. Cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º. Limitação. Os princípios geram a intervenção federal, uma das limitações circunstanciais ao poder de emenda. Ou seja, eu não posso emendar eu não posso ter uma emenda constitucional durante uma intervenção federal. Já a cláusula pétrea são limitações materiais ao poder de emendar, também conhecidas como núcleo intangível da Constituição. Então, veja, preste atenção. É uma das limitações para que haja uma emenda constitucional, não é? Então, a Constituição, ela pode ser emendada, pode ser modificada, pode. Agora, ela, em algumas situações, ela não pode ser emendada. Quais são elas? Durante o estado de defesa, durante o estado de sítio e durante intervenção federal. Isso aqui são chamadas de limitações circunstanciais. Então, veja que esse princípio aqui, sensível, não é? Está dentro da intervenção federal. Então, não posso confundir. Veja só, isso aqui é uma cláusula pétrea. Isso aqui é uma cláusula pétrea. Limitação circunstancial é uma cláusula pétrea. Tá? Mas eu não posso confundir com a limitação de princípios sensíveis, que estão dentro da intervenção federal. Não é? Que estão dentro da intervenção federal. Por isso que diz, não é? Que gera a intervenção federal uma das limitações circunstanciais disso aqui, da cláusula pétrea. Entenderam aí? Tranquilo? Então, Emanuel, então a Constituição, né, ela traz, né, as limitações. Né? São limitações formais. Então, aqui, ó, as cláusulas pétreas passam por 3 limitações: formais, materiais e circunstanciais. Então, materiais é aquele artigo 60, parágrafo 4º, né? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, não é? A separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, mas também são limitações. Aí você tem as limitações, essas são limitações materiais. Tem a limitação formal, que é o quê? Só pode haver a emenda constitucional por votação de 2 turnos em cada casa, e cada casa tem que atingir 3/5. Então, na verdade, né, a mudança na Constituição, né, ela sofre 3 limitações: material, que é o artigo 60, parágrafo 4º, mais uma vez que vai dizer lá que
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto universal. Aí você tem limitações formais, que é a questão da votação, e as limitações circunstanciais, que são aquelas que eu disse. Não poderá haver, não é, emenda à Constituição durante o estado de sítio, durante o estado de defesa, durante a intervenção federal. E dentro dessa intervenção federal, quais são os casos, não é, que cabe intervenção federal? Um desses casos é o quê? São, para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Então, esqueça. Emenda constitucional é uma coisa, cláusulas pétreas é uma coisa, princípios constitucionais sensíveis é outra coisa totalmente diferente. Beleza? Então, com isso, fechamos aqui a primeira parte da intervenção. Então, eu disse para vocês têm que conhecer quais são os casos e qual é o procedimento. Próxima aula, a gente vai aprender qual é o procedimento, tá? Beleza? E também em relação à intervenção estadual nos municípios. Beleza? Suave na nave. Fé, força e foco. Beleza?